Dá uma olhadinha nessa gangue. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal, da luta nas ruas, porque o que nós estamos vendo aqui é um superpoder STF se sobrepondo sobre os demais poderes. Isso é falácia desse deputadozinho aí que tentou criminalizar a pessoa que fosse estuprada e tentou liberar o estuprador. Pela democracia, o caramba, vocês estão defendendo um golpista. Não tem nada a ver com democracia isso daí. O devido processo legal está sendo dado ao Bolsonaro e nem começou, vocês já estão esperneando. O fato é que você, contribuinte, você está pagando para esses sujeitos aí trabalharem e eles estão parados. Ele mesmo falou, parados. Vagabundos, preguiçosos. Não estão nem aí com o Brasil, antipatriotas. Isso é o lixo do lixo, isso é o churume do lixo. Essa gangue, a mando de Jair Messias Bolsonaro, o patriota, está obstruindo as pautas na Câmara dos Deputados para que nada seja votado se não for votada a anistia. Então aquilo que você queria que fosse discutido, por exemplo, como a escala de trabalho 6x1, para ser 5x2 ou 4x3, ficou de lado. Não vai ser votado enquanto eles obstruírem. Sabe aquela pauta do imposto de renda, que até R$5.000 a pessoa não vai pagar e depois começa progressivamente, quer dizer, você terá uma mordida menor do leão, você terá uma mordida menor do imposto de renda, sobrará um dinheirinho para tuas coisas? Então, ficou para segundo plano, porque é mais importante a anistia do Bolsonaro. Sabe aquela coisa da reforma tributária para desonerar teu bolso, para a gente pagar menos imposto, para não pagarmos impostos de alimentos básicos? Então, está suspenso porque a anistia do Bolsonaro é mais importante. Só para vocês terem ideia, no dia 26, era para a Câmara ter votado 3 projetos. Vamos a eles. Primeiro, benefício a pessoas com autismo. Mas para eles, isso não é importante. Importante é a anistia do bandido golpista Jair Messias Bolsonaro. Segunda pauta, subsídio a CNH de quem tem baixa renda. Quer dizer, você receberia a ajuda do governo caso você não tenha condições de arcar com a despesa. Mas isso não é importante. Importante é a anistia. Terceiro, seria votada a política sustentável do bioma marinho. Você que gosta de animaizinhos, você que gosta da natureza. Então, para você é importante? Então para eles não é. Para eles importante é a anistia do golpistão. Tudo porque o líder da gangue virou réu. Então eles estão protestando. Agora eles querem votar a anistia. Porque, nossa, como que ele vai ser preso? Só porque tentou dar um golpe? Poxa, só porque tentou assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes? Puxa, só porque tentou explodir o aeroporto em pleno Natal? Com aquele caminhão-tanque de querosene com dinamite? Puxa, só por isso? Só porque interferiu nas eleições? Obstruindo as estradas em cidades que o petismo prevalece? Só porque ele acabou com a honra de muita gente, destruindo a possibilidade de ministros do STF saírem à rua, colocando na cabeça de um bando de jumentos que as urnas foram fraudadas e as pessoas estavam sendo enganadas e o seu voto estava sendo roubado? Só por isso? Ah, não, isso não, nós não admitimos. Mas eu vou dar um conselho aos ministros, nós sabemos que eles assistem o canal. Assim como eles fizeram com o Kassab, que eu já vou contar a história para vocês, eu acho que está na hora de apressar o Gonê para que o inquérito das milícias digitais já venha também caindo sobre as costas desse bando. Porque esse bando que vocês estão vendo aqui, eles estão todos implicados nas milícias digitais, com as fake news. Esse é o medo deles. Eles estão com medo desse inquérito. Então eles querem livrar o réu do gado para logo em seguida se livrarem. Não tem nada a ver com a Débora do Batom. O que, inteligentemente, seria legal ser revisto pelo STF, sim. Por quê? Tiraremos a narrativa de que, nossa, uma coitadinha está sendo presa. Ela está se retratando. Ela mesma confessou que aquilo ali virou uma bagunça, que a baderna estava enorme, que o pessoal ficou muito agressivo.
Ela confessou que se assustou com a movimentação. Então ela mesma entregou todos os seus companheiros de golpe, dizendo que fugiu do controle, realmente fugiu do controle. Por isso somos contra a anistia. Ela não merece anistia, mas há de ser tirado qualquer argumentação desses bandidos que estão se utilizando de um caso particular para se livrarem da cadeia. Caso Kassab. Por ordem do Alexandre de Moraes, a investigação sobre o Kassab saiu da Justiça Eleitoral de São Paulo e voltou para o STF. Houve uma mudança de entendimento do alcance do foro privilegiado. Parece até uma manobra do STF para que Kassab seja investigado pelo próprio STF. E por que se deu isso? Porque o Kassab começou a sinalizar que o partido dele iria apoiar a anistia. Então, agora é a hora de começar a ir para cima da bancada do PL. Então o conselho que eu dou ao STF, mais uma vez, acelerem o caso das milícias digitais, acelerem prisões, vão para cima deles. Para quem não está sabendo, o Kassab, ele recebeu 350 mil reais mensais por mês, por meio de notas fiscais falsas. Ele cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse inquérito foi no âmbito da Lava Jato. Vejam como o tratamento dado à direita é diferente do tratamento dado à esquerda, né? Em outra denúncia, ele é acusado de ter recebido 28 milhões de reais em troca de apoio político. Para quem não sabe, Kassab é do PSD, tá bom, pessoal? Pelo que vemos o STF fazendo com Kassab, nós já sabemos que essa gangue que está obstruindo, que está parando o Brasil, pagará caro. Mas que seja rápido, que seja antes das eleições. Que todos eles percam mandatos. Aliás, metade da bancada, metade desses aqui, respondem a inquéritos. Eu acho que o Lula tem que começar a pensar seriamente na nomeação do novo PGR, caso o Gonê comece a demorar muito. E esse povo não está realmente preocupado com o Bolsonaro. Eles querem jogar para a plateia, para conquistar para si os votos que são hoje do Bolsonaro. Então, existe um interesse em arregimentar votos dessa plateia. Ao mesmo tempo, a preocupação com o inquérito das milícias digitais, esse é o verdadeiro motivo. E essa movimentação, todos sabem que irrita aos membros do STF. A mim irritaria muito. Eu teria raiva até de quem hoje eu não tenho raiva. Então isso que eles estão fazendo faz com que o Bolsonaro se ferre. Eles estão ferrando o Bolsonaro, mas é consciente. Porque eles querem que o Bolsonaro seja logo uma carta fora do baralho, para que eles possam emplacar outra pessoa da extrema-direita. Essa movimentação, lá na Câmara, quem vai pagar é o Bolsonaro. E Lula tem que politizar a população, denunciando que a extrema-direita na Câmara dos Deputados está travancando o processo, está travando as pautas e que isso para o Brasil. Já fizeram isso antes, o governo tem que agir rápido. Fizeram isso com a Dilma, por meio daquele moleque, que era o Aécio Neves, que também proporcionou isso. E aí, vocês se lembram, a Dilma não conseguia governar, o governo começou a ir mal, e eles derrubaram a presidenta. Então, neste momento, o Lula tem que se preocupar e ir para cima também com toda a força desse pessoal. Mas eu creio que Flávio Dino, todos nós sabemos, ele vai massacrar essa turma. Porque eles estão envolvidos também naquela questão do Lira, do orçamento secreto, desvio de dinheiro. Então a cobra vai fumar para vocês. Não adianta pedir anistia, vocês vão se ferrar. E nós comemoraremos, com certeza. A única obstrução eficaz da extrema-direita é a obstrução intestinal do Messias aí. Quando come camarão, essa obstrução leva para o hospital. A de vocês vai levar vocês para a cadeia. O partido do Jair Bolsonaro acabou de mostrar que não tem compromisso com o Brasil e nem com o povo brasileiro, porque o Bolsonaro vai se sentar no banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. Os deputados bolsonaristas simplesmente obstruíram a sessão na Câmara Federal e impediram a votação de qualquer projeto. Eles mesmos confessaram que não se importam com os brasileiros. Nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia.
O Partido Liberal é isso aí mesmo, um partido de gente de péssima qualidade que está preocupada só consigo mesma e não com o Brasil. Eles defendem o golpista ladrão de joias e não o país. Aquela frase, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é só uma mentira para enganar as pessoas. E você, acha que o PL, o Partido Liberal, o partido do Jair Bolsonaro, é de gente honesta e comprometida com o Brasil e os brasileiros? Escreve aqui a sua opinião. E por isso eu sempre digo, se fala liberdade, Deus, pátria e família, sai correndo, é gente que não presta, é gente que não tem compromisso com o Brasil. Dia 30, agora, vai ter o movimento da esquerda, tô até promovendo, o movimento da esquerda em Santa Paulista. Qual é a pauta? Prisão pro Bolsonaro. E sem anistia. Até o golpista tá preocupado, gente. Por isso mesmo, vamos encher o ato neste domingo, a partir das 13 horas, na Praça Oswaldo Cruz, na Paulista, para dizer em alto e bom som: sem anistia aos golpistas. Tentaram um golpe no nosso país contra a democracia, contra o nosso presidente Lula e contra o povo brasileiro. Por isso mesmo, seguiremos ocupando as ruas para dizer que golpistas não passarão. Nunca chegou a mim a tal minuta do golpe. Essa foi a declaração dada por Bolsonaro à revista Veja em fevereiro de 2024. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega ter recebido qualquer documento referente a uma minuta de golpe do ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, preso nesta quinta-feira, 8, após a operação da Polícia Federal. Um pouco mais de um ano depois, vamos ouvir o que Bolsonaro tem a falar sobre a tal minuta do golpe. Encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim. Requerido, mas não é requerido. Mandou pra mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. E aí, qual versão do Bolsonaro acreditar? A 2024 ou a 2025? E aí, você que se diz bolsonarista, você que mata e morre por Bolsonaro, até quando vai continuar defendendo uma trepeça dessa? Até quando você vai decidir ser enganado pelas mentiras de Bolsonaro? Acorda, tá em tempo. Forte abraço. Olha aí, ó gado. Olha bem o que teus amiguinhos bolsonaristas estão defendendo. E exatamente aquele cara que a imprensa diz que é o mais moderado. Mas, pelo menos, ele escancara o pensamento bolsonarista com relação a você, pobre de direita. Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, já pré-candidato no lugar do inelegível, simplesmente chama de erro gravíssimo do governo Lula a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000, sendo que ele apoia a anistia para um inelegível e golpista que nem mesmo fez a correção da tabela de imposto de renda. O que o bolsonarista Tarcísio chama de irresponsabilidade é isso aqui: colocar o equivalente a um 14º salário nas mãos de quem trabalha nesse país. Aprende, pobre de... Lula já decidiu, assim que ele retornar da viagem do Japão e do Vietnã, vai focar no fim da escala 6x1 e na isenção de R$5.000 no imposto de renda. Esse cara fez faculdade de Direito. O tribunal tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era mago. Como ele estudou Direito, ele sabe muito bem que difamação é crime, que bullying é crime, que preconceito e discriminação é crime. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Quem tá de sacanagem é a PUC Minas, que é a faculdade onde ele estudou, onde ele se formou, que não deveria ter dado diploma para ele, né? Todos os ministros do STF são indicados pelo presidente da República, mas para eles se tornarem ministros do STF, eles passam por uma sabatina no Senado. Então o Senado aprovou aqueles ministros. Vai tirar satisfação com o Senado. Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério, que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. O Alexandre de Moraes mostrou os prints. Todos os advogados tiveram acesso às provas, várias vezes inclusive. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Em qualquer país normal, o Nicolas Ferreira já teria perdido o mandato há muito tempo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui.
Por que não exibiu do MST? O que está em julgamento é a tentativa de golpe. Então não vai mostrar outra coisa que não seja as imagens do dia 8 de janeiro que comprovam a tentativa de golpe. E ele estudou direito, hein? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega pra ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada, missão cumprida? Por que ele não explicou isso pra todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. O ministro falar missão dada, missão cumprida, porque encerrou o processo eleitoral, pra ele é golpe. E ele estudou direito, hein? E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga. O difícil é andar no meio do povo. Para o ministro Alexandre de Moraes é muito difícil andar no meio do povo, porque ele vive ameaçado por pessoas que pensam como esse cara aí, que esse cara, inclusive, incentiva as pessoas a cometer crime contra os ministros. Eu falo pra você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Qualquer brasileiro que tem no mínimo 2 neurônios não gosta do Bolsonaro. Aqueles que têm menos de 2 neurônios é que gosta. É inacreditável você falar que esse cara vai pra cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos. Golpe fictício é meu ovo. O golpe fictício já foi assumido pelo próprio Satanás, que é o mandante dessa tentativa de golpe. Ele mesmo que falava que não existia minuta, não tinha nada de minuta do golpe, ele já assumiu que tinha sim, que ele imprimiu. Tá aqui no vídeo, dá uma olhada. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes. Covarde é o Nicolas Ferreira e os outros deputados como ele que se aproveitam do benefício da imunidade parlamentar para subir no plenário e fazer um discurso criminoso, cheio de mentira e debochado desse. Porque ele só faz isso porque ele está protegido pela imunidade parlamentar. Agora, assim como aconteceu com a Carla Zambelli, ele também e todos os outros vão ser abandonados pelo Satanás, vai levar um chute no rabo, e ele pode subir lá e falar o que quiser que não vai adiantar nada. O Satanás vai ser condenado e vai pra cadeia. Novamente, deputados bolsonaristas votando contra o povo. Dessa vez eles votaram contra a redução e isenção de imposto sobre itens da cesta básica, como feijão, arroz, que eu e você a gente come todo dia. Fico pensando o que tá faltando pra você, eleitor do povão como eu, parar de apoiar esses vagabundos que votam contra você. É que a Débora nunca deveria ter sido presa. Ela ficou 2 anos... Ouvindo você falar, não é que eu concordo com você? Porque você nunca foi pra prisão. Conseguiu inverter o caso, né, da sua namorada. Eu acho que eu concordo com você, deputadozinho. Imagina só, conseguir escapar de um crime, né, e a vítima sair por ruim. Você tem razão, deputadozinho. Acho que a Débora não deveria estar presa. Tantos casos, né? Goleiro Bruno, Guilherme de Pádua. Tem aquela deputada, Flor de Lis, eu acho. Ela tá presa ainda, né? Mas logo ela vai estar fora. Mas você, nem um diazinho, hein? Parabéns. Nesse caso, concordo com você. A indústria de fake news não para. Olha só o que eles estão dizendo. Que o governo está cobrando juros em cima do fundo de garantia que é seu para fazer o crédito consignado. Não é verdade. O governo simplesmente coloca no seu empréstimo o fundo de garantia como garantia do risco. E isso faz os juros baixar muito. De 12% que você paga normalmente num banco para 2, 3% no crédito consignado. É uma vitória muito grande. E o fundo de garantia continua lá depositado para a hora que você precisar, no caso de uma demissão, no caso de uma doença ou no caso de você precisar para o financiamento habitacional. Uma vitória do governo Lula, que nunca tinha sido feita. O resto é dor de cotovelo da oposição.